E aí, beleza? Bem-vindo a mais uma aula da nossa mentoria A Hora da Subida. Você que está acompanhando, acompanhou as três primeiras aulas. Hoje nós vamos falar na quarta aula sobre modelagem. O que é modelagem? Isso aí é uma ferramenta que existe dentro da PNL. Nós vamos tratar hoje aqui. Por exemplo, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história de sucesso ou de fracasso. E eu quero que você saiba que o fracasso, na verdade, ele é momentâneo. Existe uma frase do Napoleão Hill que eu já falei aqui. Se eu não falei, vou falar a primeira vez. Dentro de um fracasso, dentro de um problema, existe a semente de um sucesso equivalente. A frase de Napoleão Hill fala exatamente nesse tema, nessa abordagem. Dentro de um fracasso, existe a semente de um sucesso equivalente. Eu sempre troco, né? Dentro de um problema, dentro de uma dificuldade, dentro de um obstáculo, existe a semente de um sucesso do mesmo tamanho. Estava conversando essa semana, ensinando, na verdade, e aí eu estava falando para a pessoa, eu falei, olha, a pessoa falou para mim o seguinte, eu falei, você tem que ser forte, né? Porque o mundo, ele pisa em quem é fraco. A vida pisa. Pessoas fortes acabam atropelando as fracas. Você precisa se tornar, aliás, se tornar não, porque todos nós temos uma força dentro de si. Então você precisa colocar essa força para fora. Você precisa colocar essa força que está dentro de você para fora, ser uma guerreira, ser um guerreiro, ir para cima, não importa a dificuldade. Eu sei que é difícil. Aí a pessoa falou para mim assim: "Mas é muito difícil ser forte. Você enfrenta problema toda hora". Aí eu disse, saiu uma frase, né? É, não é fácil, na verdade, ser forte, mas é mais difícil ser fraco, porque problema você vai enfrentar sendo forte, sendo fraco. Não tem conversa. Você vai enfrentar problema se você for fraco, se você for forte. Isso aí é algo que você vai enfrentar mesmo. Você vai enfrentar problema, o problema, a dificuldade. Quando você, no campo empresarial, por exemplo, você que não conhece a minha história, eu tenho uma empresa, já tenho 24 anos que eu estou empresário, e eu já quebrei duas vezes. Já fechei a minha empresa duas vezes. E hoje, a nível de estatística, nós atingimos um patrimônio aí em torno de 4 milhões. Mas qual que é o segredo disso? Qual que é o segredo disso? Desse sucesso depois de ter tido o fracasso? O segredo é eu ter entendido que dentro do fracasso existe uma semente de um sucesso igual. Olha, peraí, você está confundindo minha cabeça. Tá muito... Essas palavras estão dentro de cada problema, de cada dificuldade. Quando você encontra uma dificuldade, um problema, quando você entra num campo desconhecido, você entra numa região que você não conhece, você entra numa região que você não sabe como é que pisa nesse terreno, você não sabe lidar direito com ela. Eu vou até anotar essa frase que eu falei, anota comigo aí, ó. Vamos anotar junto? Nós estamos na quarta aula da Hora da Subida. Eu vou anotar essa frase assim que me tocou demais. Eu acabei falando numa mentoria que eu dei essa semana, e eu expliquei para a pessoa assim, ó. Ser forte, anota aí. Ser forte não é fácil. Ser forte não é fácil, mas é muito mais difícil ser fraco. Não que você tenha que ser forte a todo tempo, até porque, lembra quando lá na palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Quando que o fraco ele é forte? Quando ele depende de Deus, quando ele coloca todas as fichas dele, nada deu certo, aí ele conta com ele. Aí ele conta com o Altíssimo, ele conta com a fonte, indiferente da tua religião, indiferente da tua crença. Quando você sabe que existe uma força maior do que a tua, e você coloca toda a tua força para fora, e mesmo assim você não consegue, aí você precisa contar com uma força maior. Até porque, se fosse assim, só a tua força suficiente, seríamos todos super-homens, super-heróis, né? A Marvel aí não seria algo fictício, seria algo real, porque todos teriam como só resolver todos os problemas apenas com a própria força, apenas com a própria valentia, com a própria garra.
com a própria resiliência, e não é assim que funciona. O que eu estou passando para você aqui hoje, essa parte da modelagem, é exatamente isso. Por exemplo, estava falando, eu quebrei 2 vezes e nós conseguimos vencer isso. Consegui vencer essa fase da minha vida, onde eu quebrei a empresa, onde eu falei. Eu venci isso e tive resultado. E por isso que você está me ouvindo. Porque quem não tem resultado, você vai ouvir como? Não tem confiança, não tem credibilidade. E você só adquire credibilidade quando você vence algo. Eu estava explicando nessa mentoria que eu dei há 2 dias atrás, para a pessoa, eu falei assim, quando você enfrenta algo, você não se rende à fraqueza, porque todos nós temos fraqueza. Nós temos a força e a fraqueza dentro de nós. E aí, qual que vai vencer? Tem até uma historinha, né? Existe o lobo bom e o lobo mau dentro de cada um. Todos nós temos um bom ou um lobo mau, é um lobo ruim. Qual que vai vencer? Aquele que você mais alimentar. Aquele lobo, aquele animal, vamos dizer assim, que você mais alimentar, e aquele sentimento, ou então aquele, ou a força ou a fraqueza. Quem você mais vai alimentar é o que mais vai vencer. Você se alimenta de cada vez ser mais fraco, você vai ser mais fraco a cada dia. E a cada obstáculo que você for enfrentar, você vai ter derrotas e fracassos em cada obstáculo, em cada dificuldade. Quando eu quebrei a empresa, por exemplo, teve uma hora que eu falei assim, ó, eu fiquei 1 ano mais ou menos com a empresa fechada. E eu falei assim, eu vou reabrir a empresa, vou para cima. Quando eu decidi reabrir, eu tinha 2 escolhas, ou colocar a minha fraqueza ou a força. Eu decidi colocar a força. E vamos repetir, não é fácil ser forte, ou não é fácil usar a força. Mas é mais difícil você ser fraco. Porque você sendo fraco, se eu fosse fraco, talvez eu não estaria empreendendo novamente, talvez eu não estaria empresário novamente, porque nesse 1 ano que eu fiquei com a empresa fechada, eu fui trabalhar de CLT, fui trabalhar de funcionário. Nem CLT era, eu não era registrado, eu trabalhei sem registro. Então, eu poderia estar lá até hoje, se não naquele mesmo lugar, em outro lugar, mas não empreendendo, não como empresa. E o que me fez fazer empreender de novo, o que me fez fazer ter resultados de novo. Aliás, de novo não, porque hoje a gente tem resultados que eu não tinha antes de ter quebrado. É interessante isso. Hoje eu tenho resultados que eu não tinha antes. E voltando para a modelagem, o que é modelagem? A criança, você, eu, todos nós, tivemos, desde a infância, nós temos a fase de aprendizado e modelagem. Você criou, dentro do seu cérebro, trilhas neurais de drivers mentais que você carrega com cada determinado assunto. Como que é isso? Em relação a dinheiro, você cresceu vendo os teus pais, como os teus pais lidavam com o dinheiro, como os teus pais ganhavam dinheiro, como os teus avós, os teus tios, as pessoas que você via quando você era pequeno e que você tinha como modelo, que você acabou se espelhando inconscientemente porque você cresceu junto com elas. Você aprendeu ali como que ganha dinheiro. Ah, o meu avô, ele foi lá, estudou, se formou, prestou concurso público e virou um funcionário público. Então eu modelei o meu avô sendo funcionário público. Não foi o meu caso, mas só dando um exemplo. E tem a outra pessoa que também foi funcionário público. Então eu via que aquele funcionarismo público, ele não tinha ele tinha um teto, né, de liberdade financeira, tinha uma vida aparentemente estável, mas ele tinha ali ele não passava fome, não passava dificuldade, ele tinha uma estabilidade financeira. Ele não poderia passar daquele limite, não poderia avançar mais, porque ele tinha um teto. Porém, ele não tinha um piso baixo. Então, ele não tinha uma vida escassa, uma vida limitada, até porque, a não ser que a pessoa gaste mais do que ganha, mas isso é um outro assunto. Você acaba gastando mais do que você ganha, não tendo um controle, uma administração seus recursos, você acaba entrando em dívida, e aí é pior, porque você tem uma vida estável, aparentemente, aquele salário, você não pode ser mandado embora, mas você não vai passar daquilo,
E você adquiriu dívida e aí você não vê saída para poder sair dessa dívida também. Mas isso é um outro assunto. Mas você modela, você como criança acaba modelando aquele modo de ganhar dinheiro. Ao passo que se você cresceu ao lado de empresários, por exemplo, se seu pai teve empresa, seus tios tiverem empresa, você viu eles lutando, você viu eles com dificuldade, mas você viu também momentos da vida deles em que eles tiveram sucesso, em que eles tiveram também uma vida regalada, uma vida assim, entrou muito dinheiro, vendeu demais na empresa aquele, naquela época, e aí, por uma má administração, às vezes acabou quebrando a empresa, por uma má administração acabou ganhando, gastando mais do que ganhou. Aí você repara que existe a administração do recurso no meio do caminho. Existem ferramentas que você pode ou não continuar com esse sucesso, abrindo outras empresas, tendo mais fonte de renda, até porque tudo na vida, existe até um livro que eu já citei aqui na mentoria, que é Picos e Vales. Tem hora que você está no pico, tem hora que você está no vale. O que você vai fazer a diferença para você é você saber administrar o momento que você está no pico e manter isso e diminuir a chance de você voltar para o vale. É aí que está a diferença. Mas você modelou empresários, por exemplo. O que você acha que você vai fazer quando você começar a ter a idade de mexer com o dinheiro, por exemplo? Você vai querer empreender. Se você cresceu junto com pessoas que viraram funcionário público, o que você vai querer fazer? Você vai querer estudar para se tornar funcionário público. Porque você aprendeu como que a pessoa lidava com o dinheiro e você modelou ela naquele sentido. Você modelou ela naquele sentido de ganhar dinheiro. Assim é no casamento, no relacionamento com as pessoas. Casamento, no relacionamento amoroso. Se você veio de uma família de pais separados, você aprendeu e modelou aquilo. Você pode escolher fazer diferente, mas acabou modelando algumas coisas desse tipo de relacionamento. Você cresceu numa região, por exemplo, numa comunidade. Você vê as pessoas conquistando a criancinha que vive numa comunidade, cresceu, que nasceu numa comunidade carente. E aí ela vê os meninos ali de 15, 18, jovens de 20 anos, chegando de tênis caríssimo, motos caríssimas, armados. A criança modela essa forma de ganhar dinheiro. Pô, é assim que ganha dinheiro. Então, as pessoas, nós seres humanos, nós modelamos as pessoas. Nós modelamos os outros. Existem modelos bons e modelos ruins, mas não deixamos de modelar. E aí que está a diferença. Você modelar alguém, você pegar o modelo, fazer essa aprendizagem e modelagem de alguém que está no lugar onde você gostaria de estar. Eu, por exemplo, tenho pessoas que eu modelo. Nós tivemos, falei no começo da aula, que nós chegamos num certo patrimônio, enfim, estou no lugar onde eu quero, você tem que, eu aprendi isso, tem que sempre ser grato com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te deu, se você chama de Deus, eu creio no Deus vivo, então eu agradeço aquilo que Deus me deu, às vezes você chama, e eu chamo de Deus, você chama de universo, às vezes você não é, mas eu acho interessante você começar a ser grato pelo o que o universo te trouxe, vamos dizer assim. Você não crê em Deus, não tô, né? Eu creio no Deus vivo. Eu creio que tudo que vem na minha vida vem da mão dele. Mas você, o que eu chamo de Deus, você chama de universo. É a sua crença. Vai na sua fé. Se você tiver fé. Se você não tiver fé, e é uma coisa que você tem que entender, mesmo crendo em Deus ou não, você negando essa identidade, você tem fé. Quando você coloca o pé no chão, por exemplo, quando você acorda, você tem fé que você vai conseguir ficar de pé, senão você não colocaria o pé. Pessoa que não tem essa firmeza, ela nem coloca, porque ela não tem a certeza de que ela vai ficar de pé. E isso é um fator extremamente importante, um fator extremamente essencial para você conquistar ou continuar conquistando alguma coisa na sua vida, seja qualquer área. Então, quando você modela alguém, e você tem consciência disso, nós podemos modelar as pessoas, nós podemos pegar aquilo de bom que a pessoa tem. Por exemplo, eu tenho um método de como reerguer a empresa, como começar um negócio do zero. Nós vamos tratar aqui, nós vamos fazer a semana da subida.
Você fica atento aí. Nós vamos estar marcando, provavelmente já essa semana, eu vou estar avisando, você que participa dos grupos, você que está assistindo a aula, nós vamos entrar na semana da subida, que é onde nós vamos colocar toda a força para ensinar tudo que eu sei, tudo que eu sei sobre começar do zero, tudo que eu sei como reerguer uma empresa, reerguer um negócio, erguer um negócio do zero. Eu, por exemplo, para você que não me conhece, eu estou no meu segundo imóvel, somando os dois imóveis dá mais ou menos 1.200 metros quadrados. E eu comecei os dois sem ter dinheiro. Sem ter dinheiro na conta, sem ter uma reserva. Sempre usando a fé e aquilo que eu vou passar para vocês na semana da subida. Porque eu sei começar do zero, eu sei começar da estrutura, que é o essencial, você ter uma base. Porque sem base, você não, até constrói, mas não permanece. Você até sobe, mas não permanece, não continua. Eu acho que você não quer começar nada na sua vida para poder desistir, para poder parar ou então para perder. Então esses dias que agora vão vir, dias que antecede a semana da subida, eu vou estar falando mais sobre isso, mas na semana da subida eu vou colocar toda a minha força para ensinar você. Quer ampliar os seus negócios? Não vamos falar só de financeiro. Quer crescer como pessoa, quer mudar os seus resultados. Você não está aqui na hora da subida à toa. Você fala assim, do meu jeito não deu certo. Aí que está a aprendizagem e modelagem. Do meu jeito, e eu já fiz isso uma vez. Do meu jeito, da forma que eu faço, que eu fiz até hoje, não deu certo. Eu quebrei 2 vezes, me ensina. Então eu fui buscar ajuda para alguém me ensinar como que eu faria, como que eu faço para mudar isso. Como que eu faço para chegar no sucesso? Eu tentei do meu jeito e não deu certo. Então eu tenho que ser humilde o suficiente para poder entender que se do meu jeito não deu certo, eu preciso buscar alguém que chegou aonde eu quero chegar e que deu certo para ela, como que eu faço? E é isso que nós vamos fazer na semana da subida. Vamos ser uma semana, provavelmente de 4 a 5 lives na semana, onde eu vou te ensinar passo a passo como você subir, como você escalar o teu negócio, como escalar o teu crescimento pessoal, como você escalar a sua vida. Tá certo? Então vamos. A aula de hoje é sobre modelagem. Escolhe alguém que está no lugar, pode até ser eu. Escolhe alguém que está no lugar onde você quer ir, onde você quer chegar. Seja na situação financeira, seja no casamento, seja no crescimento pessoal. Ah, eu quero emagrecer, eu não consigo, eu não tenho força para fazer dieta, eu não tenho força para fazer exercício, eu não tenho força para continuar o que eu começo. Mário, eu sei que você acorda às 4h40 da manhã, eu sei que você faz exercício, que você não ingere açúcar, não ingere industrializado, eu sei que você tem uma vida saudável, eu quero aprender isso, eu quero ler um livro, eu sei que você está escrevendo um livro, eu também quero ler, eu também quero escrever. Como que eu faço isso? A semana da subida eu vou passar passo a passo. Você que quiser continuar comigo nessa caminhada, fique de olho, fique comigo e nós vamos crescer juntos. Lembra do nosso bordão? Vamos para cima juntos. Então a tarefa dessa semana, dessa aula, é modelagem. Escolha alguém para modelar, escolha alguém para aprender e modelar. Lembra que eu te expliquei que é na infância que você aprende e modela? Você não está na infância, mas você pode aprender e modelar com alguém. Alguém que está num lugar, num patamar que você quer estar. Alguém que faz o que você quer fazer e não consegue. Até tentou. Você até tentou fazer, você até tentou continuar, mas não conseguiu, não teve resultado. Então, dá a mão para mim. Vamos junto. A hora é agora. Vamos para cima junto, tá certo? Um beijo no coração. Até a próxima aula. Tamo junto. É nóis.